Essas lições bíblicas podem literalmente transformar a sua vida financeira da água para o vinho. Quer saber como? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar as duas grandes lições bíblicas que literalmente não são apenas o que parece ser para alguns, tá bom? Então, olha só, antes da gente começar, eu quero que você deixe o seu like aqui no vídeo, já para ajudar o canal, e se você quiser também receber conteúdos de crescimento pessoal e profissional que vão ajudar na sua vida, só clicar aqui, ó, se inscreve no canal e faça parte da nossa tribo, tá bom? Mas vamos lá, vamos direto ao ponto aqui. O que você acha a respeito da história de José? Você acha que a história de José, ela é só aquilo que está escrito? Ou seja, o que eu quero te dizer é, você acha que tem muito mais por trás? Uma lição que Deus quis nos ensinar através da história de José? Pois é, tem outras parábolas também que falam exatamente sobre como você pode gerir, administrar a sua vida financeira, tá? Isso são lições bíblicas, tá na palavra, tá na Bíblia. E não é só papinho para te motivar, tá? É sim ensinamentos poderosos que você precisa e deve aplicar na sua vida financeira a partir de agora, que você vai tá adquirindo esse conhecimento aqui e você já vai começar a aplicar ele na sua vida. Combinado? O que acontece? Eu estive meditando a respeito da história de José e eu cheguei à conclusão de que há um ensinamento muito poderoso através da história dele que precisamos aplicar na nossa vida financeira. E é o seguinte, você já percebeu que a vida ela é feita de picos, né? Você já percebeu que a vida é feita de picos, ou seja, é uma montanha russa, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, e assim sucessivamente. O que isso quer dizer com a história de José, Kate? Vou te explicar, presta atenção. Na história de José, diz o seguinte, que ele foi promovido, né, a governador do Egito depois de uma revelação que Deus deu a ele a respeito do sonho de Faraó. Faraó teve um sonho, que era as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, e ele ficou encucado com aquele sonho. Sabe aquele sonho que você tem e que você sabe que não é só um mero sonho, uma mera imaginação da sua cabeça, que tem um recado profundo por trás? Pois é. Existem sonhos que eles literalmente são avisos de Deus, né? E aí às vezes a gente não consegue interpretar. Mas quando a gente pede discernimento, ou até mesmo, né, alguém com uma certa sabedoria para nos orientar, a gente consegue juntar o quebra-cabeça e entender o significado daquele sonho. E foi isso que Faraó fez, né? Alguém falou para ele sobre José, que nesse momento, né, no momento em que ele queria saber ali, a interpretação daquele sonho que estava deixando ele intrigado, o José, ele estava preso, ou seja, ele estava no fundo do poço, né? Ele estava preso. E aí alguém falou para ele sobre o dom que José tinha de revelações, né? De sonhos, de interpretações de sonhos. E assim, né? Faraó encucado mandou chamar José e José falou para ele, olha, vai vir um tempo de muita abundância, ou seja, vai vir 7 anos de muita abundância, mas depois desses 7 anos de muita abundância, vão vir 7 anos de muita escassez. Então, para você não se sair mal durante esse período de escassez, eu aconselho você a pegar o que você colher nesses 7 anos de abundância e estocar. Você vai estocar. E aí, para quando chegar os 7 anos de escassez, você ter estoque para suprir a necessidade. E assim Faraó fez, né? Faraó seguiu a instrução de José, que era, assim, muito sábia, e isso deixa para nós uma lição de que, se você parar para analisar, a nossa vida ela é exatamente assim. Às vezes você vai estar em tempos de abundância, outras vezes você vai estar em tempos de escassez. Então, aqui, trazendo essa história de José, essa interpretação do sonho de Faraó, nos deixa uma lição muito grande, que é a principal lição que eu quero te passar nesse vídeo, que é, quando sobrevêm os tempos de abundância, a gente precisa estocar.
Não exatamente como o faraó fez, estocar comida, né, estocar alimentos e tudo mais, mas estocar dinheiro, entendeu? Aqui, essa palavra ela está literalmente nos ensinando a poupar em tempos de abundância, para que quando chegar os tempos de crise, a gente ter estoque, a gente ter poupança, a gente ter investimentos, a gente ter ali fundos para suprir as nossas necessidades. E isso aqui, quando eu nunca tinha, eu confesso para você que eu nunca tinha olhado essa história de José por esse lado, sabe? Eu achava que era só aquilo, que era realmente inspirador, mas eu nunca tinha olhado a história de José, essa parte da história de José, por esse ângulo, que é onde literalmente Deus nos mostra que a vida, ela é feita de tempos prósperos e tempos de escassez. Em alguns momentos a gente vai estar bem, em outros momentos a gente vai estar mal, mas o importante é que a gente saiba aproveitar os tempos de bonança na nossa vida, para que quando os tempos maus chegarem, a gente possa se sobressair sobre eles. E é exatamente isso que a gente não faz. O que a gente faz hoje? Quando a gente está em tempo de abundância, a gente acaba conferindo aqui se o microfone ainda está ligado, ó. Porque quando a gente está em tempos de abundância, a gente acaba só pensando em gastar, só pensando em usar, só pensando em curtir, só pensando em, como se diz, em viver esse momento e gastar, investir, assim, sabe? Só que a sabedoria bíblica, ela nos diz que a gente precisa aproveitar esse tempo com sabedoria, porque há tempos de crise e eles chegam para todos nós. Então, às vezes na nossa vida, a gente passa por tempos de crise e a gente vai literalmente para o fundo do poço. Por quê? Por falta de sabedoria. Porque no tempo de abundância a gente não soube poupar, a gente não soube estocar, tá? Então a lição que eu trago aqui para você é estoque. Estoque, invista, faça investimentos, aprenda sobre investimentos se você não sabe, aprenda a poupar parte do seu dinheiro. Quando você tiver em um tempo de bonança, que você está ganhando bem, ou seja, você está com um salário gordo ali, você está com uma vida bacana, não gaste tudo. Estoque parte desse valor, sabe? Não gaste tudo, porque às vezes a gente quer viver no limite, sabe? A gente quer viver no limite. Ah, eu ganho tanto, eu vou gastar, tipo, vou gastar pau a pau aqui, entendeu? Não pode ser assim. Por quê? Porque o dia de amanhã só a Deus pertence, certo? Mas nós, como sábios que somos e guiados pela palavra, como a própria palavra diz, a gente precisa usar de sabedoria para poder gerir tempos de crise da melhor forma, entendeu? Então, se você está passando por um tempo de bonança, não saia por aí gastando tudo sem pensar no dia de amanhã, tá? Aproveite a sua vida com sabedoria, desfrute do seu trabalho, porque é digno que você faça isso, mas aprenda a estocar, tá? Estoque nos tempos de abundância. E quando chegar os tempos de crise, você vai ter ali um respaldo, você vai ter ali uma base para você. A segunda lição que eu quero te passar, que também está na Bíblia, ela vai ajudar demais a sua vida financeira. Eu lia essa parte da Bíblia várias vezes, assim, eu não conseguia interpretar de tal maneira como hoje eu vejo a respeito dessa orientação, que é sobre a parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos, ela fala justamente sobre o Senhor que deixou, né, os seus investimentos na mão de alguns servos. E alguns desses servos investiram, multiplicaram o dinheiro, outros fizeram render ali, mesmo que em quantidade pequena, mas fizeram render, outro já quis guardar, ou seja, ele guardou o valor e ele não multiplicou esse valor. Ou seja, o que Deus quer nos dizer aqui com essa palavra? Inclusive na própria palavra diz que Jesus respondeu, né, que na verdade o Senhor respondeu para aquele servo: ô servo, até o que não tem lhe será tirado. Por quê? Porque ele foi
imaturo, ele não soube, ele ficou com medo de perder e ele não soube usar esse dinheiro que o seu senhor deixou com ele para multiplicar como os outros fizeram. Ele guardou aquele talento, entendeu? Ele guardou, ele reteu, ele não usou, ele não fez acontecer, ele não tentou fazer esse talento render e progredir, prosperar mais, sabe? Ele não fez esse talento se multiplicar, ele simplesmente ficou com medo, não, eu não vou usar, achando que estava fazendo bem, né? Achando que estava fazendo bem não, eu não posso perder esse talento, eu vou guardar porque é um talento que o Senhor me deu e eu não vou usar esse talento porque senão eu posso perder. Ou seja, a escassez, aquele servo literalmente estava vibrando na escassez a ponto de fechar os olhos para o que ele podia fazer. Porque o servo dele, o senhor dele, ele não pediu para ele guardar, ele não deu nenhuma instrução, ele simplesmente deu aquele talento, né, para quando ele retornasse. Só que aí, o que ele fez? Ele foi imaturo, vibrando na escassez de tentar guardar, reter aquele talento com ele, sendo que ele poderia ter multiplicado para que quando o Senhor voltasse, ele tivesse aquele talento multiplicado, como os outros fizeram e foram elogiados pelo seu Senhor. Então, aqui, a gente pode ver nitidamente diferenças entre pessoas. Algumas multiplicaram, outras guardaram, tipo, com medo de perder. E o dinheiro, gente, o dinheiro, ele é energia. O dinheiro, ele é fluxo. Ele tem que fluir. Você não pode tentar, tipo, segurar o dinheiro. Você tem que fazer ele render. Você tem que pensar, tipo, no longo prazo, sabe? Então, às vezes, a gente acaba querendo fazer o dinheiro, tipo, naquele medo, né? Às vezes, naquele medo de perder o dinheiro e tal, a gente segura e a gente se priva de fazer esse dinheiro de fato multiplicar para nós. Então, aqui é uma baita lição, porque às vezes você tem muito talento, e quando na Bíblia fala talento, não é só simplesmente dinheiro, tá? Porque às vezes você, ou seja, Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, sei lá, você é muito bom em algo, você tem um talento maravilhoso em algo que Deus te deu, é algo que você faz com facilidade, e você não faz isso se transformar em prosperidade na sua vida. Você vive uma vida escassa porque você não sabe usar o talento que Deus te deu para progredir na sua vida, sabe, para se multiplicar, para ajudar outras pessoas, para servir outras pessoas. Então, cada pessoa desse mundo veio com um talento, e esse talento ele deve ser usado para servir, para gerir, né, frutos para a sua vida e para outras vidas também. Então, às vezes a gente tem talentos, seja financeiro, né, seja ali de dom mesmo que Deus te deu, e você não sabe colocar isso em ação para progredir na sua vida, e você vive uma vida limitada, você vive uma vida escassa, você vive uma vida vibrando na escassez, literalmente. Por quê? Porque você está travada, você não está usando o talento que Deus te deu, tá? Então, se desperte para isso. Inclusive, essa caneca minha aqui, ó, eu amo, mandei fazer porque assim que eu vi, eu fiquei apaixonada. É a canequinha do Eu Sou, né? E aqui tem várias afirmações, que é, inclusive, eu sou filha do Deus Altíssimo e eu vou ser tudo que eu fui criada para ser. Entendeu? Então eu quero que você pense assim, você é filha, você é filho do Deus Altíssimo e você vai ser tudo que você foi criado, que você foi criada para ser, tá? Porque na Bíblia diz também que nós fomos criados imagem e semelhança do Criador, de Deus. Então isso significa que nós também temos poderes especiais de criar a nossa própria realidade, entendeu? Quando Deus fez o mundo em 7 dias, ele fez tudo através da sua boca, através do falar, através da palavra. Ele lançou a palavra e tudo foi feito. E isso é muito poderoso. Isso nos mostra que a nossa palavra tem poder, que a nossa mente é poderosa e ela tem a capacidade de criar a nossa realidade, entendeu? Então, para você mudar a sua realidade em qualquer aspecto da sua vida, você precisa usar a palavra ao seu favor, você precisa entender
a sua ligação com o Criador e colocar isso em ação no seu dia a dia, sabe? Buscar direcionamento, buscar sabedoria divina para que você possa progredir na sua vida, entendeu? Sua vida financeira vai deslanchar com essas lições bíblicas que eu te passei aqui. Então, a partir de agora, com certeza você vai ter uma percepção diferente a respeito dos seus talentos, a respeito do seu dinheiro, e você vai passar a gerir melhor ele, certo? Então, vamos lá, aplica, compartilha esse vídeo e deixa o seu like aqui para mais conteúdos como esse, tá bom? Beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.